Olá, me chamo Davi Pereira Nunes, sou estudante do curso de Educação Física em licenciatura do IFTO Campus Palmas. Hoje vim trazer para vocês um vídeo aula, Uma aula explicada sobre a questão do músculo e todo o seu sistema, Aptidão muscular, esquelética, força e mobilidade. Hoje iremos explicar mais ou menos como é que funciona a sua fisiologia, sua importância, alguns agravamentos que ela pode acontecer se caso não é fortalecida, e nisso a gente vai seguindo de acordo com o plano de aula. Bom, primeiramente a gente tem que entender, o que são músculos. Os músculos são tecidos presentes no nosso corpo, e é onde que permite que nós movamos no ambiente, no espaço em que vivemos, exercendo força para sustentar e mover objetos em nossas atividades diárias. E são um músculo também que permite a postura ereta do nosso corpo, equilibrando o nosso corpo contra a ação da gravidade. Bom, basicamente a gente vai falar sobre a fisiologia do músculo agora. O músculo a gente entendeu que somos tecidos presentes no nosso corpo, e nisso cada músculo ele tem sua célula nervosa, que são chamadas de fibras musculares. E dentro disso existe 3 camadas dentro dessas fibras, chamada de endomísio, perimísio e epimísio. O endomísio é a camada mais subcutânea do músculo, é a camada mais adentro, perto do osso. É onde ele é revestido por uma membrana líquida, E fora parte, protegendo ele, existe a outra camada chamada de perimísio. É a camada lá mais superior ao endomísio, Que também serve para proteger o perimísio. E de camada mais externa, a camada mais superficial, se chama de epimísio, é onde ela reveste todos os outras camadas das fibras musculares. Fora isso também, existem 3 tipos de tecido muscular, que é o esquelético, o liso e o cardíaco. O tecido esquelético é aquele tecido onde possui 60% do nosso corpo. É onde a gente consegue fazer a maior parte dos nossos movimentos. Então, ele é de contração voluntária. Como queremos andar, por exemplo, para um lugar, a gente acaba contraindo nossos músculos para nós realizar o movimento da perna, o movimento de flexão de quadril. E nisso é voluntariamente, então a gente consegue controlar nossos músculos. É onde contraímos o músculo para fazer determinado movimento. Fora isso também existe o músculo liso. O músculo liso já é aquele tecido que está presente dentro das camadas internas do nosso corpo, presente nos órgãos e nos vasos sanguíneos. Diferente do músculo do tecido esquelético, ele já é de contração involuntária. Então a gente não consegue controlar a questão da sua contração. E geralmente é usado para a questão da funcionalidade dos órgãos. Também existe o tecido chamado cardíaco. Ele é semelhante ao músculo esquelético. Os dois tecidos eles são estriados. Só que o que difere dele pode ser do esquelético. Ele já aquele tecido muscular presente no nosso coração. É os músculos responsáveis pelo batimento cardíaco e da circulação sanguínea. Então, ele também acaba acontecendo de ação involuntária. A gente não consegue controlar a questão da contração do coração. Fora isso também, ele é tensionado por impulsos nervosos e geralmente por glândulas endócrinas. Também existe uma classificação do músculo chamada de músculos agonistas, músculos sinergistas, antagonistas e estabilizadores. Os músculos agonistas são aquele músculo que a gente tem principal prevalência em determinado movimento. Um exemplo, vamos dizer que vamos fazer a contração ou a flexão do cotovelo. Fazendo a flexão do cotovelo, alguns músculos são atingidos, principalmente o músculo do bíceps, do braquial, do tríceps e os músculos presentes no antebraço. Quando fazemos o movimento de flexão, quer dizer que estamos fazendo a contração do bíceps braquial. Então, como ele é o músculo principal da contração, ele é chamado de agonistas. Então, o músculo agonista é o músculo que a gente tem o objetivo de contrair. E, ao contrário dele, existem os músculos antagonistas, que são basicamente o contrário. Então, se estamos fazendo um movimento de flexão do cotovelo, o antagonista é o tríceps. O tríceps ele está ficando relaxado, enquanto o bíceps contrai, o tríceps ele relaxa, ele se estende. Fazendo isso, o outro movimento contrário,
Fora isso, existem também os músculos sinergistas e os estabilizadores. Os músculos sinergistas são aquele músculo que, quando vamos fazer o movimento, existem outros músculos sendo ativos também. Eles são músculos apoiadores e ajudam a realização do movimento. Um exemplo são os deltoides. Como o músculo principal, o agonista, é o bíceps, o deltoide ele acaba fazendo esse trabalho também. Só que ele faz um trabalho de ajuda e não de músculo principal, entendeu? E os estabilizadores também na mesma prática, ele estabiliza, né? Ele tem um apoio dele da realização do movimento em si, tá ok? Agora vamos falar um pouco sobre a questão da energia. O nosso músculo, gente, ele é uma máquina, como se fosse um carro. E para essa máquina poder funcionar, ela depende do nosso organismo. Tudo que a gente consome, que gera energia, e questão de água, né? 70% dos nossos músculos é composto de água. E como que ocorre essa troca de energia? Essa troca de energia acontece através do ATP, que é a adenosina trisfosfática, né? Trisfosfato de adenosina. O que é isso, basicamente? A adenosina é uma célula, né? Uma molécula, que ela está presente numa cadeia química. E aí, com o impulso nervoso que o nosso cérebro transmite por meio do sistema nervoso central ou periférico, ele envia uma molécula que ela é só o adenosina sozinha, né? O fósforo sozinho. E aí, ele vai fazer o quê? Junto com a glicose, ele vai fazer a quebra do ATP. O ATP, eles são três moléculas de fósforo juntas. E aí, como a glicose entra, ela entra no meio da segunda e do terceiro fósforo, fazendo a quebra. Essa quebra é como se fosse uma explosão que ela faz basicamente a contração do músculo. Quando a molécula da glicose quebra, o nosso músculo ele contrai, gerando a energia barra caloria, né? E aí o ATP vai virar ADP. E além de ser trisfosfato, vai ser duosfato de adenosina. Então vai virar 2. E aí, como fez a quebra, a outra molécula de fósforo quebrada, ela vai percorrer todo o sistema, né, do sangue, sistema nervoso, até se encontrar novamente com outras moléculas de ADP, fazendo o ATP novamente voltar ao normal. E assim já está preparado para outra quebra caso aconteça. Não sei se ficou claro. E aí, 70%, tem uma parte do nosso corpo que ele tem a maior parte de fibras musculares que acontece com ATP. Então, maior quebra, maior forte vai ser a contração. Então, um exemplo, se nossos principais músculos maiores compostos do nosso corpo, eles são maiores, ele precisa de uma quebra maior de ATP. Então, por isso, ele acaba sobrecarregando o músculo e gerando mais energia e precisando de mais nutrientes. Fora isso, também existem tipos de fibras musculares. Existem as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. As fibras tipo 1 são aquelas fibras vermelhas. É onde ela apresenta maior número de mitocôndrias. E são as fibras de contração lenta. Então, basicamente, quando você vai fazer um exercício, elas demoram mais para fazer essa contração, mas elas têm maior resistência, né? Ela demora, mas ela apresenta uma resistência maior num determinado exercício de longa duração. E ao contrário das fibras vermelhas, existem as fibras brancas, que ao contrário delas ser lenta, elas são rápidas. São aquelas fibras que já precisam de uma energia rápida, num exercício rápido. É onde elas são mais ativadas. Então vamos dizer que um maratonista, né, que vai correr seus 42 quilômetros, ele tem o maior fluxo de fibras musculares vermelhas, do tipo 1, por conta da sua resistência. E um corredor, né, de 100 metros rasos, por exemplo, onde precisa da explosão, ele tem a maior concentração de fibras brancas, que precisa de mais energia de rápida duração, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho também a questão da força muscular. Primeiramente, o que é força muscular, né? É a capacidade derivada da contração muscular
aí que nos permite mover o corpo, levantar objeto, empurrar, puxar e sustentar cargas, né? Se o músculo ele for usado frequentemente, ele se torna mais firmes, forte, né, e flexível. Já os músculos que não são tão ativos, são inativos, eles se tornam fraco, flácido e menos elástico. E através de exercícios, a gente consegue regular essa proporção do músculo, permitindo que nós movamos mais eficiente na questão do trabalho e do lazer. Então, quer dizer o quê? Quando mais a gente usa o nosso corpo, mais eficiente a gente consegue se tornando um corpo mais funcional ao dia a dia. E se a gente usar menos questão do músculo, a gente fica mais flácidos e acaba perdendo a sua questão da composição muscular. E para não perder isso, a gente gerar aumento, né, dessa força muscular, existem treinos importantes que devem ser feitos para a questão do estabelecimento dessa força. E para isso, existem treinos de diferentes contrações. Existe a questão da contração isotônica, né? E a questão isométrica e a questão da isocinéticos. Bom, a contração isotônica é aquela contração que a gente consegue contrair um músculo. Mas aí, para isso, para nós treinar a força muscular, existem sérios meios de equipamentos, de exercícios que a gente pode ajudar a questão de restaurar a força muscular. Geralmente, nos equipamentos, a gente usa equipamento de academia e de halteres. Com isso, existem meios de treino, né, e de contrações que a gente pode utilizar no nosso músculo. Bom, o primeiro se chama de isotônico ou dinâmico, isométricos ou estáticos e isocinéticos. Bom, o que é composta a contração isotônica? A isotônica é onde acontece a fase concêntrica e a fase excêntrica. A fase concêntrica é quando nós contraímos o músculo no movimento que a gente quer fazer. Por exemplo, na flexão de cotovelo, estamos contraindo o bíceps. Então, quando acontece essa fase da flexão, de contrair, essa fase é chamada de concêntrica, é onde nós encurtamos o ventre muscular, né, de um tendão à sua ponta de inserção, fazendo a contração dele, né, gerando a força. E a fase excêntrica é a fase do relaxamento, quando a gente estica o braço novamente na flexão de cotovelo. Nessa fase excêntrica é onde relaxamos o tendão e deixamos eles quietos, posso dizer. Só que diferente da concêntrica, a gente vai fazer essa fase excêntrica regulando a questão do peso, controlando a questão da gravidade, né? Controlando sempre o peso. A fase isométrica é onde a gente contraímos o nosso músculo sem se mexer. Basicamente, é ficando estático, como o próprio nome diz. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que vamos fazer a famosa prancha, como está aqui no slide aqui no meninozinho. A prancha é quando a gente apoia o nosso cotovelo, a palma da mão no chão, ficamos basicamente inclinados de barriga para baixo e com o pé apoiado. A gente não está mexendo o corpo, mas acaba que a gente consegue trabalhar e sentir o músculo queimando. Isso é a força, né? A contração isométrica. É onde deixamos o nosso corpo atuar em cima da gravidade. A gravidade atuar em cima do nosso corpo, assim fazendo a contração e trabalhando o músculo e a resistência muscular. E a isocinética, né, ela já é realizada com um equipamento específico, né? É onde proporciona uma resistência variável, aí de acordo com o ângulo e da velocidade de movimento, tá bom? A ideia é o que? É manter a aceleração, né, constante, estimulando a forma ideal e constante de todos os ângulos do movimento. Aí vamos lá, qual é a importância da força muscular na saúde? Uma boa condição muscular, né? Ela proporciona maior capacidade para realizar as atividades da vida diária, com mais eficiência, menos fadiga. Também permite nós realizar atividades esportivas, com melhor desempenho, melhor risco de lesão, além de ajudar a manter uma boa postura. Músculos fortes, ele também protege a articulação, resulta em menos risco de lesão, de ligamentos e problemas com dores nas costas, né? Que é famoso de lombalgias. A partir da meia-idade, o bom nível de força muscular ela ajuda a prevenir a osteoporose e as quedas, preservando a independência das pessoas durante a fase do envelhecimento.
Então, a importante de nós treinar o músculo não é questão de agora, é uma questão de nós cuidar do nosso corpo, a questão da terceira idade. Uma pessoa velhinha, uma pessoa idosa, ela já não tem tanta questão de fibras musculares ajudando. E só o sistema de contração já é mais devagar, o ritmo é mais lento. Então, nós fazendo o treino de resistência muscular agora, aumentando nossa força, a gente consegue ter uma maior eficiência com os anos seguintes, subsequentes, melhorando nossa postura, nossa vida útil e etc. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o treinamento de força, né? Como já expliquei, a fase concêntrica, a fase excêntrica, e a gente vai dar alguns depoimentos de como a gente pode fazer esse treinamento, né? Aí, para desenvolver a força e a resistência muscular, existem várias formas de estímulos, né? E deve ser específico ao interesse da condição da pessoa. O trabalho intenso, diário, faz com que uma pessoa tenha boa resistência muscular e massa muscular desenvolvida, em função do tipo e intensidade realizado. Em geral, esse tipo de treinamento que a gente pode fazer para melhorar nossa força muscular, a gente utiliza halter ou máquinas de musculação, como eu havia falado, e sempre naquela carga ali de 5 a 15 repetições máximas. Quer dizer o que com isso? Que você vai, por exemplo, vamos treinar a parte das costas. A parte das costas geralmente utilizamos no dia a dia para se agachar, se abaixar, pegar alguma coisa no chão, se levantar, movimento dos braços, etc. Para fazer esse movimento das costas, a gente vai fazer o exercício de puxada na frente. E nisso a gente tem que botar uma carga razoável para treinar os músculos que consiga fazer entre 5 a 15 repetições. Um exemplo que nós pode dar é a questão do nível de carga. Vamos dizer que a pessoa está buscando força, né? Eu quero treinar força para melhorar minha questão da força no dia a dia. Se você fazer um exercício proposto para aquele grupo muscular com uma carga mais elevada e menos repetição, a gente consegue trabalhar a força muscular. Se a gente quiser trabalhar moderado, tanto a questão da resistência muscular, tanto a questão da força, a gente pode fazer o mesmo exercício, né? E ali acontecendo entre 10 a 12 repetições. Nesse modelo, a gente consegue trabalhar um pouco mais a questão da hipertrofia muscular. É onde o nosso músculo fica mais reluzente e mostrando na questão da estética corporal. E também existe a questão da resistência muscular, geralmente aplicada em questão mais esportivos, né? Atletas profissionais e questão também de pessoas de terceira idade. É onde a gente treinando o nosso músculo para deixar mais resistentes e mais elásticos para o nosso corpo. E geralmente é variado com a carga menor, né? Questão de carga menos elevada e mais repetições seguidas. Bom, vamos falar agora também um pouquinho sobre a questão da fadiga muscular. A fadiga muscular, gente, ela ocorre quando as fibras não conseguem mais manter o esforço na questão do exercício. As causas da fadiga podem incluir mudanças próprias químicas, né, da fibra muscular, que é o que? Acabar a questão da nossa energia, né? A gente não ter mais energia, nosso corpo ter usado toda a energia presente no músculo, armazenada no músculo, e nisso acabou e não tem mais. E aí, que basicamente inclui a reserva de glicogênio, o nome é glicogênio, e capacidade de remover subprodutos que durante o exercício se acumulam, né? Como o ácido lático. Aí, para isso, a gente tem 3 fatores que se destacam na prevenção da fadiga muscular, que é em situação de trabalho ou na prática do exercício. Então, basicamente, quando a gente vai fazer o nosso treino e a gente não consegue mais submeter aquele treino, né? Não consegue fazer mais repetições, quer dizer que o nosso armazenamento de glicogênio no músculo acabou, né? E para isso a gente tem que repor, se alimentando bem, com alimentação rica. E aí, para evitar essa questão da fadiga bem antes, precoce, a gente tem que fazer um treinamento regular, treinamento que a gente consegue fazer ali certinho, sem a questão de pesos intensos, sem matar na academia, que nem o pessoal geralmente faz. E aí também tem outra questão, que é a alimentação. Uma alimentação balanceada e rica de nutrientes, como questão de carboidratos, questão de vegetais, é onde a gente consegue ter maior armazenamento de glicogênio no nosso músculo. É onde a gente utiliza a nossa força. E a execução correta dos movimentos. Um exercício corretamente feito, a gente consegue evitar sobrecarga nos nossos músculos e nas articulações, não fazendo um trabalho extras
extras caso aconteça. E aí a gente consegue ter um pouco mais reservado de glicogênio, fazendo maior repetição e maior treino, dando mais ênfase no treino. Fora isso também, existe a flexibilidade. O que é flexibilidade, né? A flexibilidade é em vários locais do corpo, os ossos se interligam formando articulação, como joelhos, tornozelos, cotovelos, ombros e punhos. A amplitude dos movimentos articulares é uma característica física chamada de flexibilidade ou mobilidade corporal. As pessoas com boa flexibilidade, elas se movem com mais facilidade, e aí tendem a sofrer menos problemas de dores e lesões musculares e articulares, particularmente na região da lombar. A flexibilidade ela é específica para cada articulação e depende da estrutura anatômica e da elasticidade dos músculos e exercício de alongamento muscular. O que será modificado é a elasticidade do músculo dos tendões, permitindo uma maior amplitude dos movimentos que envolvem naquela articulação. A questão da flexibilidade, gente, é onde a gente consegue atingir num determinado movimento. Um exemplo, a gente pode tentar pegar com as pontas dos dedos nas pontas dos pés, lá embaixo, sem se encurvar, né? A questão do joelho sem se dobrar, ficar ereto. Nisso a gente consegue ter um maior trabalho na questão dos músculos alombares. E se um músculo ele não tiver uma flexibilidade, normalmente a gente acaba ficando travado no nosso dia a dia, deixando de ser um corpo mais funcional e ficando mais um corpo rígido. Isso pode alavancar um problema de séries, como articulações mais rígidas também, né? A gente ficar incapacitado de fazer determinados movimentos, ter mais dificuldades e sentir mais dor. Então, qual é a importância de trabalhar a flexibilidade? A flexibilidade, fazendo séries de alongamentos entre 1 a 20 minutos, 3 vezes por semana, isso ajuda demais na questão da elasticidade do músculo. Como disse, é uma prevenção que a gente consegue fazer para não ficarmos rígidos, né? A gente ficar perdendo nossas funções normais. Com isso, a gente consegue evitar várias coisas, né? Que é o problema postural, a ilimitada atividades físicas, né? Como expliquei, maior risco de lesão muscular, articular e dores lombares. Fora também a questão da rigidez, a gente tem uma maior ausência de músculos elásticos, a gente tem maiores riscos de lesão muscular, que é basicamente romper fibras e questão de causar artrite, né? Que é só a questão das articulações. Vamos falar também um pouquinho agora sobre a postura e a mecânica dos movimentos, né? A postura ou alinhamento do corpo, ela se refere à posição do corpo parado ou em movimento. Envolve o estado de equilíbrio das diversas partes corporais sob a ação da gravidade. O alinhamento do corpo e a eficiência nos movimentos estão diretamente relacionados com o bem-estar geral do indivíduo. Reflete seu autoconceito, sua condição física e relação com o ambiente. As posições que são mantidas em várias situações estáticas ou em movimento resultam de hábitos posturais desenvolvidos consciente ou inconsciente. Os exercícios que desenvolvem a força muscular e a flexibilidade, aliados a uma reeducação neuromuscular, favorecem uma melhor postura e eficiência no músculo. Aqui estamos falando a questão da postura. A postura é o nosso principal sinal vital, né? Onde o nosso corpo dá elasticidade, da flexibilidade. Uma pessoa com má postura, ela acaba deixando certos músculos que era para ficar mais elásticos, mais neutros, rígidos, podendo trazer sérios problemas na questão da postura e na coluna vertebral. A nossa coluna é o nosso principal meio de vivência, né? A coluna é onde ela está presente toda a questão da nossa postura e é onde a gravidade atua em cima dela. Nisso a gente tem que prevalecer essa postura, né? A postura é o nosso meio maior de uma maior, como pode dizer, vivência, relevância, né? Aos dias futuros. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que observar como é que é a nossa postura em certas ocasiões do nosso dia a dia e o que nós precisamos mudar. A postura é o nosso principal sinal, nós temos que cuidar dela. Sem cuidar dela, a gente pode ocasionar sérios problemas também, questão de articulações, de músculos e tendões, né? A gente não quer que aconteça isso. Para isso, nós precisamos ver a nossa posição ortostática, a posição em pé. Como é que andamos? Se a gente andamos com as nossas escápulas retraídas,
com o nosso pescoço, né, retraído em sentido à cabeça e a coluna cervical, lombar, e a questão da posição dos pés. Uma pessoa geralmente com a postura um pouco mais delimitada, ela anda mais com curva, que é basicamente o quê? O pescoço está mais projetado para frente do corpo. Nisso, dando um trabalho a mais para a questão dos levantadores da escápula e enrijecendo a própria escápula também, os músculos, dando uma força maior na questão da lombar e prejudicando, fazendo um trabalho a mais. Quando estamos caminhando também, nós precisamos ver até onde a gente consegue caminhar nossas pernas, né? Pode-se dizer até que ponto ela consegue chegar. E nisso a gente consegue ver a questão do trabalho da coluna. A coluna, se ela está ficando estática, reta, ou ela está tendo alguma deformidade. E também a gente tem que ver nossa posição sentado. Uma pessoa sentada, a gente tem que manter a coluna sempre intacta, erética, reta, né? Então, temos que apoiar nossas costas nos encostos, sempre, e não projetar o nosso corpo para frente, a cabeça para frente e nem para baixo. É onde ocorre quando a pessoa vai mexer no celular por muito tempo e acontece que ela fica com a cabeça muito abaixada, fazendo um esforço maior nos músculos do pescoço aqui posteriores, fazendo também uma pressão maior na questão da nossa vértebra. Deitado, a gente tem que entender que deitado é uma das principais consequências que acontece na nossa coluna, porque a gente vai dormir, não sabemos como é que a gente vai dormir e acaba que a gente nem vê a questão da atuação. Para a gente conseguir dormir, uma boa postura é dormirmos de lado e de joelhos semiflexionados. Nisso, no colchão ali, macio, sem muita rigidez, mas também nem muito macio. Nisso a gente consegue deixar a coluna retinha, sem deformidades, né? Elevadas. Nisso ajudando a melhorar a postura no dia a dia e evitar sérios riscos depois. Fora isso também, quando a gente vai levantar alguns objetos pesados, a gente consegue também ter um trabalho maior da coluna. Então, qual seria a melhor maneira? A gente, quando fosse agachar, agache ereto, e quando for pegar o total objeto ali, o objeto ali embaixo, a gente flexiona um pouco os joelhos e levanta projetando o corpo para frente, um pouco do projeto para frente e não para cima para trás, para não fazer uma força maior na coluna e tentar contrair ela. Fora isso também, dores nas costas, né? Quando eu sentir dores nas costas, a gente tem que ter um apelo maior, uma observação maior. E a gente tem que tentar fazer exercício de acordo com a sua dor. Caso está doendo muito, não sobrecarregar a coluna em si. Vamos fazer alguns exercícios que podemos voltar a essa elasticidade, porque a dor nas costas pode ser por questão de a postura já má feita, né? A postura má já subjugada e possíveis tendões já bem encurtados. Então, para isso, a gente precisa fazer a questão dos alongamentos mais, né? Ter mais ênfase e fazer um treinamento de força e de resistência para que nós podemos voltar essa elasticidade natural do corpo humano. Então, isso foi a aula, gente. Espero que tenha gostado. E esse vídeo vai para o YouTube. Espero que tenha gostado, professor. Meia hora de aula.